Opa, tudo bom, gente? Tudo mais ou menos, não é isso? Afinal de contas, enquanto eu, você, estamos ralando muito para levar a vida que tá cada dia mais difícil, os deputados seguem firmes e fortes na missão de matar a gente de vergonha. A bola da vez? Reforma política. Rapaz, vou dizer um negócio. Toda vez que você escutar um político corrupto falando a palavra reforma, eu me tremo todinha. E se as reformas do governo Temer estão sim prejudicando o povo, pode ter certeza que a reforma política está no mesmo caminho. Afinal de contas, não é para fortalecer a democracia, é para salvar a pele de político corrupto. Todos nós vamos ouvir muito a palavra distritão. Vai parecer novidade, mas não deveria, porque já teve político mara falando de distritão aqui no Brasil 2 anos atrás. Vamos ver quem são essas delícias que estavam querendo o tal distritão que o Rodrigo Maia e sua trupe estão querendo colocar agora nas eleições de 2018? Fala aí, Eduardo Cunha! E podemos destacar como imediata prioridade para ser tratada pelo Poder Legislativo a reforma política, que é um ponto que todos têm em mente que obrigatoriamente teremos que apreciar. Dá uma força pra ele, Michel Temer. Agora a reforma vai. E tendo à frente o Rodrigo Maia e o Marcelo Castro, poderá redimensionar a equação da representação popular. Políticos como Eduardo Cunha e Michel Temer queriam que o distritão fosse implementado no Brasil. Por que será? O distritão parece uma coisa legal. Quando você para e pensa, vai ser ótimo, afinal de contas, os mais votados serão os eleitos, isso soa bem aos nossos ouvidos. O distritão seria uma boa se nós estivéssemos falando de um show de calouros. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de democracia. Porque existe algo importantíssimo na hora de votar. Quem vê cara não vê intenção. Quando você escolhe o candidato em quem votar, você deve fazer isso não porque é bonito, não porque é simpático, não porque fala bem, não porque você conhece, não porque é seu primo, não porque sua namorada mandou. Não! Você deve saber quais são as propostas e o partido desse candidato. Eu sei que muita gente reclama dizendo, mas eu votei no fulano e os votos de fulano foram tantos que levou muitos outros em quem eu não votei. Olha, não é com grande prazer que eu te digo não, mas o erro aí, camarada, foi teu, foi meu. Foi de quem votou num candidato sem prestar atenção ao partido pelo qual ele estava se candidatando. Você deve conhecer o conjunto de propostas desse partido pro país. Caso contrário, você não devia votar no fulano. Afinal de contas, a gente não está elegendo uma pessoa que vai trabalhar sozinha. Ela vai trabalhar em coletivo. Na Câmara de Deputados, de vereadores, no Senado, seja onde for, serão várias pessoas trabalhando por um objetivo que deveria ser o bem-estar do povo brasileiro. Vou te dar um exemplo prático. A gente está sentindo na pele. A maioria dos parlamentares da Câmara e do Senado são de partidos que defendem os interesses dos muito ricos do Brasil. É por isso que eles aprovam com facilidade reforma trabalhista, reforma do ensino médio e agora querem acabar com a nossa aposentadoria com a reforma da Previdência. Se você vota num candidato de um partido comprovadamente corrupto, você vai correr o risco de levar candidatos corruptos para os espaços políticos do Brasil. E não é mudando a forma eleitoral que isso vai se transformar. O discurso de que o distritão é um sistema eleitoral muito mais democrático não passa de uma enorme furada. É fácil perceber isso quando a reforma política vem com distritão de um lado e um fundo bilionário de financiamento das campanhas do outro. Quando você junta essas duas coisas, aí, meu amigo, você tem a reeleição dos políticos corruptos desse país garantida. É com essa reforma que os corruptos querem garantir que, apesar de terem votado contra o povo brasileiro, eles serão reeleitos, garantindo foro privilegiado, grana no bolso, impunidade e influência política.
Rapaz, menino, não era nem pra gente estar aqui conversando sobre a possibilidade de você pegar 3,6 bilhões de reais e enfiar nos partidos políticos para as eleições de 2018. Óbvio que partido precisa de dinheiro para fazer campanha. Não precisa de tanto dinheiro para fazer campanha. A não ser que seja um partido onde os candidatos tenham seu mandato garantido através da compra de voto. Eu, particularmente, nasci e me criei em 2 espaços. Uma cidade do interior e na periferia de uma grande capital. E aí, amigo, a compra de votos é generalizada. O remédio que falta no posto de saúde vira voto. O exame que ninguém consegue no hospital vira voto. O óculos de grau, o bujão de gás, a conta de energia, tudo isso vira voto para reeleger político que começa sendo corrupto no ato da eleição. Eu sei que é muito fácil culpar o eleitor que vende o voto. Difícil mesmo é dizer para uma mãe de família sem gás, cozinhando numa lata com carvão, que ela não deve aceitar o bujão de gás. Isso é fácil para mim, que tenho gás no meu fogão. É justamente da nossa pobreza, da crise e da vida cada vez mais difícil que os grandes corruptos querem se aproveitar para garantir a reeleição em 2018. Com isso, eles querem aprovar o Distritão, um fundo bilionário e fazer com que a política não seja renovada no Brasil. Afinal de contas, se o Distritão valesse na última eleição, mais de 90% da Câmara de Deputados teria sido reeleita. Eleição majoritária, mais bilhões dos nossos impostos na mão de político corrupto significa a continuidade disso aí que a gente está vendo todos os dias no Congresso Nacional. Assim, eles também tiram a possibilidade de gente comum, honesta, com boas intenções, boas propostas e em bons partidos, ocuparem o cargo e lá trabalharem pelo povo brasileiro e não para atender os interesses de uma minoriazinha que lucra muito com a corrupção no país. A votação da reforma política será feita nos próximos dias. Se a gente não faz nada, eles fazem tudo que não deveriam fazer. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhecer. Quem vota contra o povo e só para se beneficiar, nunca mais terá o nosso voto.